Bom dia, meu nome é Juliana Célia, eu sou nutricionista, professora da Universidade Federal de Alagoas, e esse material que eu estou apresentando hoje pelo Grupo de Estudos em Nefrologia, o GENEFRO, ele foi feito para ser apresentado inicialmente no Congresso Alagoano de Nefrologia do corrente ano, e como ele ficou um material muito voltado no que a gente trabalha no nosso grupo, eu tive o interesse de postar aqui para que todos, alunos, professores e interessados tivessem acesso. A sarcopenia, ela está presente em diversos aspectos eh, do nosso campo de trabalho, né? Nós somos nutricionistas, trabalhamos com pacientes idosos, pacientes adultos, pacientes com doenças crônicas, e a sarcopenia, apesar de ser um problema inicialmente colocado para idosos, hoje ela está relacionada com diversas doenças crônicas, entre elas o diabetes. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a sarcopenia desde a sua origem. A sarcopenia, ela é definida como um progressivo e generalizado distúrbio muscular associado à perda acelerada de massa muscular e da capacidade funcional desse músculo, resultando em quedas, declínio funcional, fragilidade e mortalidade. Então, quando o indivíduo ele está com sarcopenia, ele tem uma perda tanto de força quanto de massa muscular. E esse problema ele foi colocado inicialmente para pessoas idosas. O Dr. Rosenberg, esse senhor aqui, ele sugeriu já em 1989 o termo sarcopenia como sendo, né, uma palavra de origem grega, onde se coloca a pobreza de carne. Então, ele associou, né, viu, aqueles indivíduos mais velhos, que eles começavam a ter essa perda de carne. Isso é importante, por quê? Porque quando a gente observa essa figura, que é uma figura muito comum, se você colocar na internet, falando sobre sarcopenia ou sobre perda de massa muscular com o passar dos anos, a gente já observa que indivíduos mais jovens, né, até os 30 anos, têm essa massa muscular preservada, e a partir dos 40 anos a gente começa a perder a massa muscular. Então, há uma 15% de perda a cada década, que é acelerado após os 70 anos. Então, pessoas com 40 anos, ela já tem um declínio que vai se acelerando a, 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 a cada década da sua vida. Então, é comum a gente ver as pessoas mais velhas perdendo essa massa muscular. Por isso que esse termo foi colocado para esses indivíduos. As causas, as consequências e os pontos diferenciais são diversos. Quando a gente pensa em sarcopenia, está dentro da nutrição, assim como de outras áreas, mas eu trago a nutrição porque é onde isso é mais comum. Eu penso também em desnutrição energético-proteica, eu penso em fragilidade, e as pessoas ainda têm muito muita dúvida o que quer dizer uma coisa e o que quer dizer a outra coisa. Então, para diferenciar, eu trouxe essa imagem, né, que é desse artigo que está aqui, o DOI disponível, e nessa imagem, o que que a gente coloca? Primeiro, a gente pensa sempre em desnutrição energético-proteica. Então, quando a gente observa, quando é que eu tenho um paciente desnutrido, aquele paciente que tem perda de massa gordurosa, que tem a perda também de massa muscular, e isso é o ponto comum entre os três quadros, e tem sintomas relacionados à questão nutricional, ele também pode apresentar fadiga, então ele tem a perda de massa magra, a perda de massa gorda, isso relacionado a quê? A questão da falta do consumo de alimentar. Então, esse é um quadro. Já quando eu vou para a fragilidade, que é um ponto mais amplo, que também está ligado à idade inicialmente, na questão conceitual, o que é que a gente coloca? A fragilidade, que muitas vezes ela foi colocada como um, um, um sinônimo de sarcopenia, mas ela não é. Por que que é um sinônimo?
de forma errada, porque a gente tem na fragilidade diversas formas de classificar essa fragilidade. E aí a gente tem a fragilidade como uma fragilidade física, que é um conceito mais antigo, aí parece com sarcopenia, mas essa fragilidade, ela hoje ela é classificada de uma forma mais correta como fragilidade de pontos multidimensionais. Então, eu tenho a questão, além da perda de massa muscular, a gente tem disfunções físicas, o indivíduo ele também começa a ter uma baixa ingestão alimentar, uma baixa autonomia social, a perda de força, a perda da sua autonomia, do seu status social, do seu status psicológico. Então, assim, são várias dimensões que a sarcopenia sozinha ela não traz em seu conceito. Já a sarcopenia, a gente tem aquela perda de força e massa muscular, que também pode estar englobado a questão alimentar, mas não necessariamente, porque eu tenho obesidade sarcopênica nesse conjunto, é, perda de peso, mas como tem obesidade sarcopênica, a gente não vai ter em todos os casos, mas ela é caracterizada por isso, músculo e força. E quando a gente observa, né, depois de ver esses pontos diferenciais, que vamos para o que está ligado a esses fatores que causam sarcopenia, a gente já observa as questões que vão além da idade, né? Então, nós temos a inatividade física, a superinflamação do sistema inflamatório por conta das doenças crônicas, a resistência à insulina, que está associado também a doenças crônicas, e também a questão do avançar da idade em pacientes mais velhos, alterações do status mentais, que eu já falei, né, as doenças crônicas, os fatores genéticos, alterações endócrinas, que vêm com a idade, que podem vir também associado a algumas doenças, e fatores nutricionais, deficiências nutricionais por conta de uma alimentação errada, que faz com que a gente tenha uma diminuição de diversos cofatores para as células musculares. Por isso que, quando a gente para hoje para pensar em sarcopenia, eu tenho um quadro com uma ampla modificação conceitual. O que é essa modificação conceitual? É quando eu paro, poxa, o meu paciente, ele não é um paciente apenas o sarcopênico idoso. Claro que, quando eu penso no paciente diabético, eu tenho um diabético de 65 anos, é, é diferente de eu ter um diabético de 40 anos, né? Porque aquele de 65 anos, ele já tem uma tendência maior a desenvolver sarcopenia do que o de 40 anos. Mas aquele paciente de 40 anos, ele também vai ter um risco de desenvolver sarcopenia do que um indivíduo sem diabetes, porque o próprio quadro do diabetes, ele já acelera esse adoecimento muscular, se a gente for falar de uma forma mais ampla. Então, ele é um fator de risco para que o paciente não idoso desenvolva a sarcopenia. Mas saindo um pouquinho do diabetes, se eu olho para essa imagem, eu vejo diversas condições. Então, eu tenho que pacientes obesos, né, onde a gente tem obesidade sarcopênica, pacientes em hemodiálise, pacientes em UTI, que já é um outro quadro, que é um paciente grave, então não é um paciente com a doença crônica necessariamente, o próprio paciente idoso, os pacientes oncológicos, os pacientes com doenças autoimunes, então assim, se a gente for pensar em qualquer doença que eu tenha uma inflamação a longo prazo, uma inflamação continuada, né, uma doença crônica, e nesses casos agudos, a gente vai ter uma diminuição de força e massa muscular, que pode levar ao desenvolvimento, sim, da sarcopenia. Mas
Vindo para o tema da aula de hoje, que é diabetes e a importância de tratar sobre a sarcopenia no diabético, é, essa imagem, né, ela traz muita coisa. Então, essa imagem que foi retirada dos dados de Vigitel, é, traz a distribuição de pessoas com diabetes por faixa etária de todas as capitais, né, brasileiras em 2023, e nessa outra imagem, a distribuição de pessoas com diabetes por faixa etária em Maceió. Então, eu tenho aqui, ó, 65 anos ou mais. Por que que eu trouxe os pacientes com essa faixa etária? Porque na minha prática, por exemplo, hoje eu trabalho com pacientes renais crônicos, em tratamento conservador, em um hospital universitário aqui da nossa capital. E lá eu tenho diversos pacientes diabéticos com doença renal crônica, que já é um agravo da questão do próprio diabetes. E tenho pacientes que não são idosos, mas tenho muitos pacientes idosos. E a gente sabe que, como essa grande parcela de pacientes, eles são idosos, eles são esses pacientes que vão ter um prejuízo maior por conta da sarcopenia. Mas o que é interessante nessa imagem? Se eu olho todas as capitais brasileiras, os pacientes com 65 anos ou mais, eles, olha aqui os pacientes na faixinha roxa, e olha os pacientes com 55 a 64 anos, eles são muito parecidos em quantidade. Então, assim, olha só, não quer dizer que eu tenho apenas pacientes mais velhos, um idoso mais velho, que tem diabetes. Não, as pessoas com mais de 55 anos, ela já tem já tem uma parcela considerável, né? Quase igual, se eu for considerar com o mais velho. E aqueles pacientes com 45 a 54 anos também já estão ali aparecendo. Então, se a gente for olhar, os pacientes, cada vez, os adultos vão ficar mais precocemente com diabetes. E isso se repete na nossa cidade de Maceió, tá? Então, a gente está vendo que os nossos dados, em proporção, eles estão semelhantes, assim, não iguais, né? Mas estão parecidos com os dados brasileiros. E isso nos preocupa por quê? Porque os nossos pacientes, já com 45 anos, eles já estão aqui praticar, aqui a gente já tem uma elevação nessa faixa etária que eles estão batendo, estão tá a mesma coisa, praticamente, né? Isso nos preocupa porque a gente vai ter cada vez uma parcela maior de diabético, né? Chegando na assistência, e no meu caso, que é um paciente com quadro mais avançado, ele vai chegar mais precocemente nesse quadro. E, portanto, esse paciente vai ficar mais rapidamente sarcopênico se não forem tomadas medidas necessárias. Pensando nesse paciente, a gente trouxe um exemplo, né? Então, esse dado aqui, né, é extremamente importante. A prevalência de sarcopenia entre indivíduos com diabetes tipo 2, ela é notavelmente elevada, exibindo uma gama considerável de variabilidade. Então, de acordo com a literatura existente, essas taxas de prevalência flutuam significativamente, variando de 7 a 29,3%. E esse dado, ele é assim, tão diferente por conta das formas que a gente tem de avaliar essa sarcopenia que ainda não estão unânimes, elas a gente não tenta ter um padrão, mas esse padrão ainda não é aquele que todo mundo está utilizando, tá? Por isso que a gente tem essa variação. Mas isso é uma coisa que ainda está sendo trabalhada e que daqui a pouco a gente vai ter uma padronização melhor. Mas na minha realidade, né, que eu quis trazer um exemplo, quem seria esse paciente com sarcopenia e diabetes tipo 2? Então, pensando lá no paciente, nos pacientes do hospital universitário, de uma forma geral, não só no paciente do meu ambulatório. Então, eu vou colocar o que tem do geral lá, né? Eu tenho o paciente diabético adulto com múltiplas com comorbidades que está no ambulatório,
Eu tenho paciente, então esse é o adulto, eu tenho esse paciente idoso com múltiplas comorbidades dentro do ambulatório, então tem esses dois quadros, né? A gente tem diversos ambulatórios lá no hospital. Eu tenho paciente diabético em internação prolongada, então esse é outro paciente com risco de desenvolver sarcopenia. É, eu tenho o paciente diabético hospitalizado com quadro prévio nutricional comprometido, então aquele paciente que chegou, ele já tem algum quadro, ou ele pode ser um paciente já desnutrido ou em risco nutricional, que vai ficar na hospitalizado, vai ficar no internamento, e aquele que vai ter um risco maior de desenvolver sarcopenia do que os ambulatoriais, mas veja, todos esses pacientes têm risco de desenvolver essa sarcopenia. Eu tenho aqui fora do hospital um paciente diabético institucionalizado, né, que são os pacientes que têm um grande risco, que está longe da família, que de repente a alimentação dele não é aquela alimentação que, que é da preferência do paciente, que são pacientes que podem ou não estar com status psicológico debilitado, então tem várias questões. Tem os pacientes diabéticos sedentários no meu ambulatório, e a questão da atividade física, do exercício físico, compromete muito a função muscular, a qualidade desse músculo. E dentro da minha prática, eu peguei o exemplo do paciente diabético hiperglicêmico ambulatorial, tá? Então, tenho muitos pacientes que têm aquela glicemia muito descompensada. E esse exemplo aqui, que é essa paciente, é uma mulher, de 61 anos, hipertensa, diabética há 42 anos. Lembrando que os dados de tempo de hipertensão, de diabetes, muitas vezes não são exatamente o tempo que o paciente tem de diagnóstico, né? É o tempo que ela sabe, ela conhece que é. Então, esse paciente aqui começou muito jovem, pelo tempo que ela colocou para nós. Com a glicemia de jejum de 240, uma hemoglobina glicada de 9,5 e uma nefropatia diabética que ela relata há mais ou menos 4 anos. Então, essa paciente, ela já é uma paciente com doença renal crônica, é classificada como no estágio 3B, né? Sedentária, obesa, e com um edema de membros inferiores. Então, a gente pega muito esse tipo de paciente. Então, aquela paciente que é uma paciente idosa, que muitas vezes ela não tem dores nos membros inferiores, que tem uma dificuldade de locomoção, que já se posiciona para não fazer atividade física, que relata dor, que não tem acompanhamento, e é aquela paciente que tem uma grande que você olha e não vai pensar que aquela pessoa, pelo olhômetro, né, como a gente diz, não vai pensar que aquela pessoa é sarcopênica, porque eu vejo uma pessoa com uma reserva grande, né, de tecido, só que ela tem gordura, mas quando você for avaliar o músculo da paciente, ele está funcionalmente prejudicado, pode estar, né? E aí, quando eu paro para avaliar, eu vou observar essa imagem, que ela traz alterações musculares no diabetes, fatores e implicações. Então, eu vou observar nessa imagem o que pode acontecer com essa paciente. Então, nas comorbidades, o que é que essa paciente tem que pode dar essa alteração muscular relacionada ao diabetes? A obesidade, a gente tem que lembrar lá que a resistência à insulina, ela já está relacionada com essa questão da alteração de célula muscular, hipertensão, dislipidemia não diz na historinha, mas provavelmente é uma paciente que pode ter um quadro de dislipidemia. Fatores contribuintes, eu tenho o envelhecimento, a paciente é idosa, e a falta de atividade física. A desnutrição também é, mas ela não apresenta, certo? Que a gente está marcando com a setinha aquilo que ela tem. Esses dois, o que é que eles vão resultar como implicações, né? Implicações funcionais, então a paciente vai ter uma capacidade de exercício prejudicada e uma qualidade de vida limitada. Já nas alterações musculares, como ela é uma paciente que ela é uma paciente obesa, então
a própria obesidade, o próprio envelhecimento, o que é que acontece no envelhecimento, que a gente vai ver já já? Eu vou ter uma deposição anormal de lipídios no tecido muscular, e isso prejudica a qualidade dessa fibra. Eu vou ter uma atrofia das fibras e uma atividade excessiva das vias de crescimento dentro desse músculo, prejudicando a qualidade do tecido. É, e com isso, a gente vai ter um músculo com a sua massa diminuída, essa deposição que eu já falei de gordura anormal, uma transição dos tipos de fibra, de fibra muscular, uma diminuição da quantidade de capilares, né, da irrigação sanguínea para aquele músculo, uma deficiência de contratibilidade muscular, as mitocôndrias, elas vão ter sua função prejudicada, vão aumentar o estresse oxidativo, e tudo isso vai acelerar o desenvolvimento da sarcopenia, né, e piorar a qualidade de vida, aumentar o risco de mortalidade lá na frente, e só vai piorar o quadro dessa paciente. Por quê? Porque no envelhecimento, isso aqui acontece no envelhecimento do paciente que vai estar desenvolvendo, assim, vai desenvolver e vai acelerar o desenvolvimento da sarcopenia, e acontece no paciente com a doença crônica hiperinflamada. A gente começa trabalhando com envelhecimento para ficar mais fácil esse entendimento, né? Então, lembra que quando a gente respira, a gente envelhece, né? Por conta desse aumento do estresse oxidativo. E o nosso corpo, ele vai passando ao longo dos anos por um desgaste, né, no nosso organismo como um todo. E os nossos músculos saudáveis, ele tem as mitocôndrias que ele precisa, né, para realizar a contração muscular, a respiração dessa célula, e eu tenho uma quantidade maior das fibras musculares e uma quantidade menor de gordura. Com o passar do tempo, o que é que deixa o paciente mais propenso à sarcopenia nos pacientes idosos? O balanço hormonal que ele começa a modificar, né? A gente começa a ter essa diferença da questão do hormonal, a inflamação, né, subclínica, e o aumento das espécies reativas, né? Isso contribui para a sarcopenia. Então, o que é que acontece no indivíduo mais velho, que a gente hoje tenta ir desacelerando, né? Fazendo que esse processo não seja tão rápido. Eu tenho uma diminuição do músculo entre essas fibras, um aumento da gordura, e com isso eu vou ter uma mitocôndria menos saudável, a mitocôndria menos funcionante. A gente tem uma diminuição das miofibrilas do tipo 2 de contração rápida, que são aquelas da glicólise anaeróbica, e um aumento das miofibrilas do tipo 1 de contração lenta, de fosforilação oxidativa. Então, a gente tem menos capacidade de atividade rápida. E nessa placa motora, eu vou ter menor trabalho dos meus neurônios motores. Então, esse indivíduo vai ficando mais lento, né? Por isso que ele vai ter toda aquela alteração corporal. Se você olha, ele vai ficando mais lento, a coluna mais curvada, essa menor motilidade dos músculos dos membros inferiores. E aí, né, a gente observa aqui nessa imagem um músculo jovem, onde a gente tem aqui um corte, né, e eu consigo observar as fibras musculares, a gente consegue observar a de tipo 1 mais escura, a de tipo 2 as mais clarinhas, as células satélites, essas verdinhas aqui ativadas, que são responsáveis por essa renovação, né, do músculo. A gente observa aqui em vermelhinho os vasos, e aí o que, que ele mostra? Quando esse músculo ele vai envelhecendo, esses vasos vão diminuindo, essas células satélites elas vão ficando menos ativas. Então, por isso é que esse músculo ele vai ficando com a sua capacidade, né, de crescimento menos ativa, aquela coisa, eu pego um indivíduo mais velho, eu boto ele para treinar, ele tem uma
não tem uma facilidade daquele músculo hipertrofiado do indivíduo mais jovem, né? Isso é uma coisa bem, que está bem colocada. E aí, por quê, né? Por que que essa paciente mais velha, com doença, com diabetes, com doença renal crônica, ela tem todo essa questão do desenvolvimento da sarcopenia? Porque, além disso tudo, se a gente for olhar para a glicemia dela está aumentada, a hemoglobina glicada dela está ruim, e aí a gente tem que entender que isso prejudica a, a entrada da glicose dentro do músculo para ser utilizada. Então, assim, quanto mais descompensado está o diabético, pior é essa questão da utilização da glicose muscular, da glicose pelo músculo. E aí eu vou voltar no ponto da utilização da glicose dentro desse tecido e da utilização da insulina, né? Então, aqui, quando a gente coloca essa imagem, e na hiperglicemia, o que é que acontece? Lembra que, para que a glicose seja utilizada, ela precisa da insulina, né? Então, aqui a gente tem uma célula muscular, quando a insulina se liga, eu tenho a fosforilação do IRC1, e eu vou ter toda uma cascata intracelular para que o GLUT4 saia de dentro da célula e vá lá para a membrana dessa célula para que a glicose consiga entrar na célula e essa glicose ou ela vai para a via de produção de glicogênio ou ela vai ser utilizada pela mitocôndria para produzir energia e dar força para energia para esse músculo se manter a sua atividade. Porém, quando a gente tem uma resistência à insulina, deixa eu ver se aqui é o próximo slide, isso não vai acontecer adequadamente, tá? Então, isso vai prejudicar essa funcionalidade muscular. Aí, para que a gente entenda melhor, né, eu preciso pensar aquilo é o normal, eu preciso pensar na hiperglicemia. Então, na hiperglicemia, o que está acontecendo, né? Eu tenho no diabético essa via que é muito conhecida, né? Que é a via normal, do que acontece com a glicose, que é a passagem da glicose pela via da glicólise, formação piruvato, lactato e ciclo de Krebs, depois fosforilação oxidativa, produção de ATP, tudo bonitinho. Só que quando eu tenho um quadro de hiperglicemia, a minha produção, a minha via normal, ela não dá conta, tá? E aí eu vou ter vias fúteis, vias alternativas, aquelas que não vão gerar o ATP da forma que é a via normal. Pelo contrário, elas vão gastar, elas vão formar espécies reativas e vão ser prejudiciais para a célula. Mas dentro de todas essas vias, poliol, hexosaminas, PKC, os produtos de ligação avançada, como ele coloca aqui, entre todas as vias relacionadas com a fisiopatologia do diabetes tipo 2, a dos produtos de glicação avançada é a que mostra mais relação com a sarcopenia. Ou ela mostra, ou ela é a mais estudada até hoje. Também tem isso, tá? Por isso que tá desse jeito. E os trabalhos já trazem uma relação muito interessante. E o que são esses produtos de glicação avançada para quem nunca ouviu falar? O produto de glicação avançada é quando eu tenho um açúcar, né, mais um aminoácido, né, e eu vou ter uma reação não enzimática de ligação, formando um produto, essa via é uma via muito extensa, onde lá no final eu for formar um produto de glicação avançada que vai ser ruim para as células, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Ah, então aqui. Eu vou ter essa glicose, mais o grupo amina, que vai formar uma base de chifre aqui nessa reação, como eu falei, uma reação que não é só isso, é muito maior, aqui é um resumo,
e vão ter várias reações aqui dentro até formar um AGE, né, o produto de glicação avançada. Aí, voltando. Esse produto de glicação avançada, ele pode estar tanto sendo formado dentro do indivíduo, quando a gente está com aquela glicemia lá em cima, o paciente diabético, quando ele pode ser formado no alimento. Então, um alimento, por exemplo, um doce de leite, né? O que é que no doce de leite, o que é que ajuda? O aquecimento. Eu boto açúcar, boto leite, aquecimento ajuda na reação. Também tem outros alimentos, porque não é só o açúcar que forma, eu também formo com a gordura, né? Que eu vou mostrar na imagenzinha. O churrasco. Então, tem vários alimentos que têm produto de glicação avançada. Tudo tem produto de glicação avançada, se eu for pensar, né? Nos alimentos que recebem aquecimento. E nós, quando o indivíduo está com a glicemia aumentada, principalmente, né? Que é mais facilmente. E aí, ou do alimento ou o endógeno, ele vai para a circulação. E na circulação, ele pode se ligar tanto diretamente na membrana das células, e aí ele vai formar, vai alterando, né? Porque ele vai se ligar à proteína das membranas da célula e vai acabar, né? Vai acabar a longo prazo com a proteína, porque ele vai tirando aquela conformação normal da proteína, ou ele vai via receptor, porque há receptores para produtos de glicação avançada, que são os RAGEs, nessa célula, vai ser e vai desencadear reações intracelulares que vão ser prejudiciais à célula. E no rim, como ele está no sangue, passa várias vezes pelo rim, ele vai danificando o tecido renal, mas ele vai danificar todos os tecidos do organismo do paciente. E aqui é mostrando, né, a reação e mostrando que intermediários da lipídicos, por exemplo, ele também pode entrar na reação e formar AGEs. Então, esses AGEs que acumulam no corpo, ele no músculo vai promover atrofia desse músculo, ele vai se ligar à célula muscular, criar aquela reação intracelular de inflamação, e ele vai, a longo prazo, fazer o quê? Acelerar a, a sarcopenia, tá? Então, tem atrofia muscular, uma dificuldade prejudicada de regeneração do músculo, ele vai contribuir com essa lesão, né? Ele vai contribuir com essa disfunção da placa, né, da passagem do sinal nervoso para o músculo. Então, são várias desordens que vão ocorrer por conta do excesso de AGE no corpo do paciente diabético. E esse AGE, dentro da célula, as reações, ó, essa imagem aqui é para ilustrar, elas são diversas. Então, eu tenho aqui a via da insulina, e aqui eu tenho o AGE. Então, aqui bem bonitinho, ó, a insulina vem, a fosforilação, até a síntese de proteína. Mas quando o AGE chega, ele vai ativar vias que vai inibir essa fosforilação de forma adequada. Ele vai ativar vias que vão aumentar o estresse oxidativo e, com isso, lá na frente, levar à degradação de proteínas, né? Então, assim, são vias que vão aumentar a inflamação. Então, é um prejuízo imenso para a célula do paciente. Por isso que, cada vez que você observa uma hemoglobina glicada elevada, né? O que é hemoglobina glicada? Foi que a hemoglobina glicada sofreu, ela foi glicada. E ela é o quê? Ela é um produto intermediário a própria hemoglobina já é um produto intermediário dessa via dos AGEs. Por isso a importância de entender sobre ele, porque é algo que já está marcando para a gente
quanto, o prejuízo do excesso de açúcar naquele paciente, naquela paciente que tem, acho que é 9,5, 9 alguma coisa de glicada, tá? Isso é um ponto. O outro ponto que a gente vai pensar é a questão da adiposidade da paciente. Então, olha só, quando eu pego não só essa paciente, mas quando a gente vê o paciente nosso aqui, né, típico, é o paciente diabético e obeso. Eu tenho um paciente sem ser obeso? Lógico que eu tenho, mas o perfil maior é o paciente diabético obeso adulto ou diabético obeso idoso. Tem os idosinhos que não são diabéticos? Temos, mas esse idoso de 60 e pouco, entre 60 e 70, a maioria tem excesso de peso, tá? Depois de 70 que eles começam a perder peso, que aí já é por uma questão da própria idade, que tem uma alteração, que os pacientes começam a perder essa adiposidade. Mas nesse período de 60 a 70, o paciente ainda tem esse, esse, esse excesso de peso, é muito comum. E o excesso de peso, né, como a gente observa, ele também prejudica desculpa, a sinalização da insulina, tá? Por quê? Porque ele prejudica a fosforilação, quando a insulina ela vai se ligar ao seu receptor e eu tenho o ácido graxo junto, ele vai na frente e prejudica essa fosforilação da normal da insulina receptor. E aí a gente não consegue fazer com que a ação normal da insulina ela aconteça, tá? Então, a gente tem, ó, por exemplo, aqui, o paciente está em jejum, depois o paciente está no estado alimentado, e aí a gente vai ter um excesso de energia para esses adipócitos, para que eles deem conta, né, no paciente com uma supernutrição crônica, como ele bota na imagem. E aí o adipócito ele vai ficar hipertrofiado, ele vai recrutar as células imunes, ele vai ter uma hiperplasia dentro desse tecido adiposo, vai ter morte celular, vão ter várias coisas, e aí o paciente está inflamado, né? Quando ele não tem mais essa sinalização normal da insulina. E isso prejudica o nosso indivíduo. Então, quando eu tenho um adipócito funcional e essa insulina, ela chega lá e tem a sua ação tá ok, a gente vai ter uma entrada normal de glicose, uma síntese de gordura ok, uma lipogênese de novo realizada com sucesso e uma lipólise não ocorrendo de forma errônea. Mas quando a gente tem, o paciente ele come demais, a gente vai ter uma sinalização da insulina ruim, porque ela não dá conta desse excesso alimentar, e aí a entrada da glicose vai estar prejudicada, a síntese de triglicerídeo também, a lipogênese de novo também, e aí esse adipócito, mesmo com esse excesso, né, de energia lá na corrente sanguínea, ele não vai responder de forma adequada. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a lipólise. E aquele adipose, ele não consegue mais é, guardar aquela energia em excesso, ele bota para a corrente sanguínea. E aí, o que acontece com o organismo? Ele vai ter que dar conta. E aí eu vou ter um acúmulo de lipídio ectópico, um acúmulo de lipídio anormal. E esse lipídio, ele vai se acumular em outros tecidos. Ele vai se acumular no fígado, ele vai se acumular no músculo, que é o nosso é, é, é o nosso comentário de hoje, né? O que a gente está falando sobre hoje, mas ele também vai se acumular no rim, ele vai se acumular no pâncreas, ele vai se acumular em outros locais. E toda vez que ele se acumula em outros locais, ele leva a uma lipotoxicidade, que vai prejudicar
o funcionamento adequado daquele órgão. E isso está acontecendo órgão ou tecido. E isso está acontecendo no músculo e está prejudicando a sua funcionalidade. E aí acontece esse ciclo, né? Esse ciclo meta-beige, que é onde eu tenho essa hiperlipidemia local e eu tenho que vai ser redistribuída porque não tem mais como ficar ali naquele ambiente, que vai levar a uma mioesteatose, o acúmulo de gordura dentro do tecido, levando a uma disfunção mitocondrial, aumento de estresse oxidativo no músculo, e aí resistência à insulina, inflamação, deposição dessa gordura ali, né, mais lipólise, e fica mais gordura para o sangue, e fica nesse ciclo vicioso, levando a esse prejuízo continuado. Então, o que a gente tem aqui nesse trabalho? Que, em comparação com idosos saudáveis, os pacientes diabéticos adquirem até 3 vezes mais estoques de gordura intramuscular. Olha o problema. Uma tendência para aumentar o risco de sarcopenia e a resistência à insulina nesses indivíduos, tá? Por isso que é importante a gente entender o que é que está acontecendo. Resistência à insulina, músculo. Resistência à insulina, tecido adiposo, músculo do paciente diabético. E aí, ó, vem essa redistribuição, né, da massa adiposa. Então, o que que acontece, o que que vai acontecendo, como a obesidade prejudica a assimilação da insulina e o que isso se associa com a sarcopenia. Então, aqui eu tenho o tecido adiposo marrom, branco, né, e o que que a gente vai observar? Olha só, um vai diminuindo e o outro vai aumentando, né? E aí a gente tem o quê? Com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai tendo uma deposição de gordura dentro dos órgãos e uma diminuição dessa gordura, que seria a gordura que o pessoal fala boa e ruim, né? Mas assim, não é o termo mais correto de usar, mas assim, se for pensar nisso, a gordura ruim aumentando e a boa diminuindo, e os tecidos ficando cada vez mais cometidos. E nesse pensamento ainda, o que é que a gente vai observar, né? O meu indivíduo com obesidade. Então, o paciente com obesidade, o que é que ele vai ter? Ele tem, ó, uma inflamação, né? O paciente com obesidade sarcopênica, ele tem inflamação de baixo grau, onde eu tenho as citocinas pró-inflamatórias aumentadas, mais macrófago no tecido adiposo, eu vou ter mecanismos endócrinos alterados, com alteração de testosterona e estradiol, interação entre tecidos, então vou ter uma expansão do tecido adiposo, com macrófagos M1 pró-inflamatórios que aumentam no tecido e M2 anti-inflamatórios que diminuem, e um declínio de massa muscular. Já, né, com a resistência à insulina nesse tecido, eu vou ter um baixo mTOR, e um alto FOX. E no acúmulo de lipídios, a gente vai ter uma mioesteatose e comprometimento da sinalização da insulina e lipotoxicidade. Então, a nossa paciente, né, diabética, é aquela paciente que tem a dieta ruim, não faz exercício, é uma paciente mais velha, então ela tem a taxa metabólica baixa, por conta disso, ela tem uma deposição anormal de gordura mental, uma deposição anormal de gordura ectópica, resistência anabólica, que é muito importante, pela própria questão da idade, a resistência insulina, que a gente já viu, e essa obesidade sarcopênica, que a gente já observou, que vai levar à deposição de gordura dentro do músculo. Isso vai aumentar a disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo, a miosteatose e a resistência anabólica. Então, é uma paciente, né, a obesidade sarcopênica, ela tem risco para todas esses problemas aqui, né? Mas o nosso paciente, ela é paciente que ela tem diabetes, e além desse diabetes, olha só, todos os riscos que a obesidade sarcopênica traz junto.
Então, a gente tem que pensar que ela também tem o risco de fragilidade, de fraturas, de mais tempo hospitalizada, uma qualidade de vida ruim, um risco cardíaco, risco para câncer. Então, é aquela paciente que a gente tem que ficar muito atenta, né? Por quê? Porque é a paciente, ó, que quando a gente faz o resumão de toda a questão metabólica, né, essa imagem traz isso de uma forma muito clara, a gente vê disfunção mitocondrial, lipídio intrameiocelular, inflamação, estresse oxidativo, aumento de AGEs e resistência à insulina. Então, eu tenho disfunção metabólica e atrofia muscular. Então, esse é o quadro do paciente diabético com sarcopenia, tá? Então, o paciente diabético, ele tem um risco maior de desenvolver sarcopenia, e aí este fica nesse prejuízo em ciclo, tá? E para o diagnóstico da sarcopenia, o que é que a gente tem? Nós temos uma diretriz, que é a diretriz mais conhecida, que é a diretriz europeia, de 2019. Temos outras diretrizes na literatura, tá? Algumas mais recentes, algumas propostas, outras mais antigas, mas assim, a gente foi colocado essa porque é uma diretriz que vem sendo trabalhada nos nossos projetos, mas já temos outras diretrizes que já estão sendo incluídas em projetos novos. Mas essa diretriz, o que é que ela traz? Ela traz que para avaliar o paciente como sarcopênico ou não, primeiro eu vou fazer uma triagem, tá? Então, essa triagem, que é uma triagem para ver se o paciente tem risco ou não de sarcopenia, é o SARC-F, né? Então, o SARC-F tem algumas perguntas que eu vou mostrar já. E se esse paciente, ele tiver risco para sarcopenia, der positivo, a gente faz o segundo ponto. No segundo ponto, eu vou avaliar a força muscular, que pode ser por dois testes. Ele sugere dois testes. O teste de levantar e sentar da cadeira ou o teste de força, né, da força da pressão palmar. Se der normal, o paciente não tem sarcopenia. Se der baixa, ele tem provável sarcopenia. Então, eu vou confirmar através de testes que vão avaliar a quantidade de massa, a quantidade ou a qualidade dessa massa muscular. E aí também sugere vários: a bioimpedância, o DEXA, a tomografia, a ressonância. E se dentro desses testes, dos seus parâmetros sugeridos lá na diretriz, a sarcopenia for confirmada, eu vou avaliar a gravidade. E a gravidade, como a gente coloca aqui, ele faz através de avaliação de capacidade física. Então, teste de caminhada, teste de TUG, alguns testes. E aí, se der baixa, a gente tem uma sarcopenia severa. Para a triagem, a gente tem o SARC-F, o padrão, né, que ele vai fazer perguntas com pontuações, né, tem alguma dificuldade para levantar, carregar 5 quilos, ajuda para caminhar, levantar da cadeira, subir escadas, quedas, e temos o SARC, um SARC adaptado, né, que é o SARC panturrilha, que além dessas perguntas, ele coloca a mensuração da panturrilha. Então, se você observar, são testes que são voltados para idosos, né? Então, qual a dificuldade hoje para nós, para o nosso grupo, desses testes? É que muitas vezes, eles não conseguem triar adequadamente o nosso grupo, porque nosso grupo também tem pacientes mais jovens, e aí o paciente pode ter pontuação positiva na força e na massa, mas o teste de triagem ele já não pega o paciente. Então, assim, em alguns projetos a gente está deixando a triagem de lado e já indo direto para a força, certo? É, para triar a obesidade sarcopênica, há outra diretriz do mesmo grupo, que foi publicada em 2022, onde a gente não faz, a gente não necessariamente faz essa triagem de risco. Como é para um paciente obeso, ela vai avaliar
inicialmente como a avaliação de risco, o IMC ou a circunferência da cintura, mas sintomas clínicos, ou o próprio SAQ-F para indivíduos idosos. E os outros parâmetros, eles são semelhantes da triagem, desculpa, da avaliação tradicional, só que adaptado ao paciente obeso, né? É é um consenso que ele ainda tá muito, como é que eu posso dizer? Ainda tem algumas lacunas, né? Eu acho que eles ainda vão, ele foi 2022, creio que vai sair outro mais fechadinho. Quando você vai ler o material, você observa que tem coisas que eles ainda precisam deixar um pouquinho mais claras, mas assim, mas já auxilia muito, porque outro diagnóstico, você não consegue fazer o diagnóstico do obeso sarcopênico por ele. E aqui você já consegue, porque ele já vai avaliar o paciente relacionando à obesidade, tá? Mas a parte de diagnóstico seria uma outra aula só para falar sobre isso, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido. E aí vem o ponto de recuperação. Recuperação, manutenção, será que é possível a gente fazer isso? Como é que isso acontece, né? Isso aqui também seria uma outra aula só para falar sobre, não dá para a gente falar tudo no momento só, né? Mas se a gente for observar esse paciente, esse artigo ele é muito interessante, né? Ele está falando sobre a regeneração muscular no diabetes, né? Naquele paciente que tem o músculo prejudicado. Então, ele traz mecanismos celulares e moleculares e novos tratamentos. E ele vem assim, dizendo, né? Que eu tenho a minha célula aqui, muscular quiescente, ela está lá, quietinha, e depois ela vai ser ativada, e depois os mioblastos vão se diferenciar em miócitos, e depois em miotubos, e depois nas miofibras. E aí ela vem mostrando aqui o tempo, né? Ele primeiro tem a degeneração, depois a inflamação, depois a regeneração, depois a maturação, depois a recuperação. Que isso acontece. E aí ele mostra no indivíduo saudável, e no indivíduo com diabetes, né? E a gente consegue observar vendo as cores, pelas cores, né? Eu tenho aqui as células, os macrófagos, porque eu tenho, lembra, a gente vai para a academia, faz como? Eu faço uma lesão primeiro, para depois vir a recuperação e o crescimento. Basicamente foi isso que disseram para a gente lá na academia, né? E o que é que acontece se eu tenho um músculo legal? Eu faço a lesão e depois na inflamação, no crescimento, a gente espera que ele dê aquele up. Se a gente tem aqui, né, eu vou ter aqui, ó, os macrófagos pró-inflamatórios, as células quiescentes, se você olhar a quantidade, for comparar daqui para aqui, opa, já não está na mesma quantidade. Quando eu vou olhar aqui, ó, os macrófagos anti-inflamatórios, olha a quantidade de macrófago anti-inflamatório que eu tenho aqui e olha a quantidade que eu tenho no diabetes. Então, assim, a minha reação anti-inflamatória ela é completamente diferente do paciente saudável. A gente inflama, né? Vai inflamar, mas a gente, depois, na hora de sair dessa inflamação, a gente já tem a dificuldade. E quando a gente vai fazer o crescimento, olha só, ele não cresce proporcionalmente a um indivíduo saudável. Então, é difícil a gente manter ou recuperar esse músculo. Agora, sim, isso aqui a gente está mostrando numa lesão, não pensando em crescimento, tá? Acho que eu falei a questão da academia, mas é só para ficar mais fácil. Mas, assim, a gente já vai ter uma dificuldade nesse retorno desse tecido. E aí, pensando em intervenção, né? A gente tem vários pontos. Um deles é o exercício, mas o exercício, assim, não é especialidade do nutricionista, e aqui eu estou colocando o que eu achei na literatura. Então, em relação ao exercício, o que é que eles falam? Fala que todos os tipos de exercício, eles são importantes. Então, exercício de equilíbrio, que melhora a estabilidade e a coordenação, prevenindo quedas, exercício de flexibilidade, que projeta para um aumento da amplitude do movimento nas articulações, os exercícios aeróbicos que envolvem movimentos sustentados para melhorar a saúde cardiovascular e a melhora a força da perna que é muito importante
para o paciente idoso, principalmente, e o treinamento de força, que todo mundo acha que tem que fazer só o treinamento de força, e não é, que foca na construção da massa muscular e força, diminui a deposição de gordura muscular e melhora as atividades das mitocôndrias. E quando a gente coloca, olha no artigo, né, qual tipo de exercício ele é mais benéfico para o controle glicêmico em pacientes diabéticos, vem que são exercícios cardiorrespiratórios para aumentar a sensibilidade à insulina e a melhora do controle glicêmico. Isso eu achei assim extremamente importante, porque sempre que se pensa em sarcopenia, só se pensa no treinamento resistido. Ele coloca que é o cardiorrespiratório versus o treinamento resistido, que é onde se tem um aumento da massa muscular e da acessibilidade à insulina, tá? Mas, assim, isso é uma coisa que tem que ser vista com o profissional de educação física. Em relação ainda à questão, desculpa, em relação à parte nutricional, a gente não tem nada fechado, tá? A gente tem vários artigos falando várias coisas. Nesse trabalho aqui, que era para pessoas, nutrição para as pessoas idosas com diabetes, com foco na sarcopenia, é um trabalho, assim, um trabalho novo, que traz muitas informações, e ele traz uma tabela com vários guidelines, né, para pacientes diabéticos, e vem com o guideline da ASPEN de 2002, para pacientes idosos, traz esse de 2023, traz outro que eu achei importante, o guideline de vitamina D. Se a gente for olhar o guideline de 2022 e 2023, a gestão calórica aqui, ó, tá de 30 quilocalorias por quilograma de peso, a proteína de 1, tá? E aí ele coloca, né, para não ter restrições, grandes restrições, para esses pacientes, e seguir recomendações para pacientes desnutridos com diabetes, né, para pacientes quando for necessário. Já aqui, nesse outro que é importante, é que ele pede para deixar a hemoglobina glicada abaixo de 8, né? E adequar a proteína de acordo com o exercício. Essa proteína, eu considero que é uma proteína baixa, assim, ainda está baixa para um paciente idoso sarcopênico. Por isso que eu coloquei uma outra recomendação para falar um pouquinho daqui a pouco. Já a parte de vitamina D, eu achei muito importante as recomendações que ele traz para esse paciente, né? Então, ele coloca aqui, ó, de 65 a 70, de 1.000 a 2.000 unidades diárias para o paciente acima de 75 e 2.000 a 4.000 unidades diárias, que muitas vezes isso não é abordado. Como a gente vai ver daqui a um pouquinho, a vitamina D tem a sua importância dentro desse quadro. Quando a gente vai para esse trabalho, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Para esse mesmo trabalho, ele bota aqui no resumo dele, de 1 a 1,2 de proteína, não especifica os suplementos para os PUFA, e também não dá um valor específico para a vitamina D, mas assim, ele lembra, assim, olha, gente, é importante, a ingestão calórica acima de 30, proteína de 1,2, o PUFA e a vitamina D, porque, como ele coloca, vai melhorar a resistência à insulina, a glicose, a disfunção mitocondrial, a inflamação, a deposição do tecido muscular e os AGEs. Então, melhora nisso tudo quando ele aborda esses pontos dentro da dieta do paciente. Então, esse é um artigo de 2024 com essa abordagem, tá? Mas, nesse outro trabalho, de 2023, ele traz mais algumas informações, né? Ele traz um outro resuminho. Então, ele coloca o exercício, né? Mais de 2 vezes na semana, mais de 150 minutos, menos de 8 horas por dia de vida sedentária, e ele traz a proteína maior, 1,6, ômega 3, ele coloca acima de 2 gramas por dia,
a creatinina de 3 a 10 gramas dia, vitamina D, aí ele coloca de 800 a 2.000. Então, assim, eu fui pegando dados de trabalhos diferentes para que a gente fosse vendo essa diferença. Então, ver a proteína como nesse artigo, ela está muito maior do que no outro. Eu achei, apesar dele ser um ano, ter sido publicado um ano antes. Então, isso aí é muito, muito importante, eu acho, nesse trabalho. Porque quando a gente observa é, outros trabalhos, né? Eu acho que esse daqui, deixa eu ver se é só o que eu estou pensando. Esse trabalho aqui, se eu não me engano, é a Braskem para idoso. Ela não é para sarcopenia, tá? Ela é a Braskem para idoso. Eu peguei a Braskem, eu fui olhar assim, poxa, o que seria importante considerar dentro dessas recomendações para idoso, para o meu idoso diabético com sarcopenia? E lá eu achei muitas coisas que nesses artigos eu não vi, né? Nesses dois que eu apresentei. Então, na Braskem para idoso, ele já coloca de 30 a 35, a proteína de 1 em 1,5, diferente do outro que fala até 1,6, mas já é uma recomendação mais geralzona, mas também que está muito boa. Ele fala sobre a leucina, que nos artigos não foi colocado, né? E a leucina, ela é extremamente importante para o músculo do meu paciente. Ele fala em suplementar deficiências específicas de micronutrientes, na suplementação de beta-alanina, leucina, HMB e creatina. Então, o artigo traz. E em colocar isso aqui, ó, que eu achei o ouro do artigo, de 20 a 30 gramas de proteína por refeição quando o paciente praticar atividade física. Então, assim, se eu fosse fazer uma dieta individualizada para o meu paciente idoso, eu olharia um pouquinho, um olhar bem especial para a Braskem para idoso, tá? Em relação à testosterona, a gente não é nossa praia, né, de prescrição, mas ele já diz assim, ó, níveis baixos de testosterona, abaixo de 200 a 300, em homens, intervir para melhorar a massa muscular. Não recomendamos GH, mas assim, isso aqui, lembra que não é a gente que faz, certo? E nesse outro trabalho, a referência vem já já, também é importante porque ele bota a evidência científica aqui do lado, né? Verde, melhor, amarelo, tá mais ou menos. E aí ele vem dizendo, olha só, gente, a proteína, ela é necessária para a renovação muscular de 1,2 a 1,5. Pacientes desnutridos requerem alta ingestão. L-arginina promove vasodilatação, fluxo sanguíneo e pode neutralizar a resistência à insulina, não diz a dose. A lisina, L-lisina, ele também não diz a dose, mas também já fala da importância dela para inibir a glicação não enzimática, né, de algumas proteínas. A L-leucina, que a gente viu lá no outro, um aminoácido essencial e componente estrutural da maioria das proteínas, que estimula a síntese de proteínas musculares. O HMB também lá na sua importância para o músculo. Depois fala do índice glicêmico. Carboidrato de digestão lenta reduz efetivamente as respostas pós-prandial de glicose e insulina. E por que isso é importante? Porque eu já sei que se a glicemia do paciente tiver alta, eu vou ter um prejuízo muscular. Fala sobre fibra dietética e o seu auxílio na resposta glicêmica pós-prandial. Então, assim, são pontos que para diabéticos é importante, porque eu estou entendendo agora por que a glicemia elevada prejudica o músculo do meu indivíduo. Fala do inositol, né, para ajudar na glicemia. Fala dos MUFAs para apoiar o controle glicêmico, do ômega 3, da vitamina D, né? Porque ela melhora a sensibilidade à insulina, dos polifenóis, porque diminui o estresse oxidativo, ajuda a diminuir o estresse oxidativo, e da creatina, porque combinada com exercício físico pode reduzir os níveis, né, da, da, da A1C e melhorar a força e a função muscular. Então, esse é um artigo de 2024 e ele traz pontos importantíssimos dentro desse contexto de sarcopenia e diabetes. Nesse outro trabalho, né, para avaliar a eficiência de uma dieta suplementada deixa eu voltar aqui,
com hidroximetilbutirato, carnosina, magnésio e lactoferrina, né? Era um composto que foi manipulado para a sarcopenia, né? Tem vários compostos no mercado. Então, esse artigo que foi feito com esse composto, né? Provavelmente pensando depois em patentear, que é de 2024, esse composto tem aí esses componentes, e ele avaliou a eficácia desse composto na massa muscular, função muscular e inflamação. Os pacientes tinham idade de 79,7 mais ou menos, né, de média, e o índice de massa corporal de 20,99. O que é importante? O índice de músculo esquelético melhorou significativamente no grupo suplementado em comparação com o placebo, então isso foi um ponto interessante. Eles tiveram uma redução significativa no tecido adiposo visceral, no grupo intervenção, uma função muscular que melhorou em todos os testes nesse grupo, e também eles tiveram, no grupo de intervenção, uma melhora, né, no PCR, no TNF-alfa, e por conta disso, o grupo, né, que fez o trabalho, ele concluiu que esse suplemento melhorou a massa e a função muscular e o músculo e a função muscular desses indivíduos que tinham sarcopenia. Então, a gente observa aqui, ó, ele pegou 59 adultos, 16 homens, 43 mulheres, avaliou tudo isso, né? Avaliação nutricional, bioquímica, antropométrica, composição corporal, força muscular, performance física, randomizou, botou 30 indivíduos para utilizar o composto que tinha hidroximetilbutirato, carnosina, lactoferrina, butirato de sódio e magnésio, e 29 placebo, refez a avaliação depois de 4 meses e teve esses resultados. Então, assim, é um composto que mostra que foi efetivo, né? Mas, assim, isso é importante trazer por quê? Porque tem muita coisa na literatura não, no mercado, muita coisa que a dose não condiz com o que é necessário para uma resposta para o paciente, e a gente precisa ficar atento. Como eu não tenho nada fechado ainda, eu tenho que buscar na literatura. Poxa, quanto vai ser, quanto deveria ser a dose mínima de carnosina? Qual deveria ser a dose mínima de hidroximetilbutirato? Qual deveria ser a dose mínima de magnésio? Para não pegar um composto caríssimo, como a gente vê no dia a dia, prescrever para o indivíduo ou ver um colega prescrevendo e dizer que aquilo ali vai ser a mil maravilhas para o paciente, certo? E nesse outro trabalho, né, o objetivo, ele foi um trabalho que ele foi para ver o efeito da dieta, né, proteica e da performance física na composição corporal de pessoas de meia idade e pessoas idosas com diabetes do tipo 2, um estudo piloto randomizado. Então, o objetivo dele foi avaliar o impacto do aumento de ingestão de proteína na dieta sobre a massa, a força, o desempenho físico e a progressão do diabetes tipo 2 de adultos de meia idade e adultos idosos diagnosticados com essa condição. Então, ele pegou, né, um grupo controle com 0,8 a 1 grama por quilo por dia, e o grupo intervenção com 1,2 a 1,5. E aí ele avaliou na semana 0, na semana 6 e na semana 12. Antropometria, dieta, composição corporal, performance física, força muscular e parâmetros bioquímicos. Aqui foram tudo que ele avaliou e o que foi que ele teve. No grupo intervenção, a melhora significativa na força de pressão muscular, no desempenho físico, e no grupo controle, na massa magra apendicular, no índice de músculo esquelético e na força de pressão, e a força de pressão manual foram significativamente reduzidos. Então, qual foi a conclusão do trabalho? Que a recomendação atual de ingestão de proteína de 0,8 a 1 certamente não é suficiente para atenuar a perda de massa muscular em indivíduos idosos de meia idade e idosos com diabetes tipo 2, então isso aqui é extremamente importante que o estudo traz.
E, em contraste, a ingestão de proteína de 1,2 a 1,5 por dia parece ser uma recomendação mais apropriada para combater a sarcopenia iminente, e, no entanto, a progressão do diabetes tipo 2, ela não foi interrompida, tá? Mas, assim, não foi interrompida, a gente não tem como, assim, acho que o objetivo não foi interromper, foi avaliar a sarcopenia, mas na sarcopenia o resultado foi muito bom. E aqui tem, né? Por que que é difícil manter ainda, né? Recuperar o músculo nesse ponto? Os medicamentos, então tem muita coisa na literatura que tem uma proposta dentro da sarcopenia. Lembrando que isso aqui também não é trabalho do nutricionista, mas aí o que é que ele bota, né? O que é que ele traz? A insulina nós já sabemos que ela é um hormônio que está relacionado com a síntese proteica, é um hormônio que vai diminuir a degradação proteica, vai aumentar o 4, vai aumentar a síntese de glicogênio, mas quando a gente vai lá, né, aqui é um nome conhecido, e aqui é o nomezinho, lá que a gente coloca, a gente vai procurar na literatura. Então, a pioglitazona. Então, a gente tem várias respostas positivas dentro da sarcopenia. Ela aumenta a oxidação de gordura, a função mitocondrial, a sensibilidade à insulina, né? Diminui o acúmulo de gordura intracelular, diminui as citocinas pró-inflamatórias, aumenta a adiponectina, a semaglutida, que é outro também hoje que está lá em cima, né, de uso. Ela vai aumentar o GLUT4, a síntese de glicogênio, vai melhorar a função mitocondrial, vai melhorar os capilares, né, no local e a recuperação neuronal. A glicazida já não é legal, certo? Porque ela vai aumentar a degradação de proteína. O Forxiga também não vai ter uma ação legal, porque ela aumenta a degradação de proteína. A metformina tem várias ações boas, mas tem uma relação relacionada com a autofagia e fica uma coisa meio confusa, mas vê que as outras ações, estão superando na balança, né? E as gliptinas, ela tem todas as ações positivas, aumenta o GLUT4, também aumenta os capilares no local, a função muscular e as citocinas pró-inflamatórias. E é isso, muito obrigada, espero ter ajudado de alguma forma. Esse é o nosso grupo, Genefro, né? Como eu falei, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Nutrição, e eu também estou no programa de pós-graduação em Ciências Médicas.